Histórias do caminho, justiça. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe, cessa de punir quando o mal não existe mais, ou, sendo o mal moral, por si mesmo, uma causa de sofrimento, o sofrimento dura enquanto o mal subsistir, sua intensidade diminui à medida que o mal perde força. O sentimento da justiça está na natureza, ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito dos direitos de cada um. Virtude solitária. Reunião Pública de 30 de janeiro de 1961. Primeira parte, capítulo 3º, item 8. Há quem deseje tranquilidade ideal na terra, com a pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra, com o vale rente. Fontes claras, correndo perto, e jardim florido. Clima doce e perfume da natureza. Nenhum aborrecimento. Nenhum cuidado. Falta alguma. Problema algum. Solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se, inerte, em poltronas e redes. No entanto, é no trato da luta que as forças se enrijam e as qualidades se aperfeiçoam. Considerando-se que o mal é a experiência inferior nos quadros da experiência mais nobre, é no serviço do amparo mútuo e da tolerância recíproca que havemos de transformá-lo em bem duradouro, como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convertê-las na luz de hoje. Livres, estamos interligados perante a lei, para fazer o melhor, e, escravizados aos compromissos expiatórios, estaremos acorrentados, uns aos outros, no instituto da reencarnação, segundo a lei, para anular o pior que já foi feito por nós mesmos, nas existências passadas. Ninguém progride sem alguém. Abençoemos, assim, as provações que nos abençoam. Trabalho é ascensão. Dor é burilamento. Toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade esclarece e toda crise seleciona. Virtude solitária é pão na vitrine. Competência no palanque é a usura da alma. Todos somos alunos na escola da vida. E ninguém consegue aprender, sem dar a lição. Emanuel. Justiça. Um dia, ouvimos do homem de Nazaré uma daquelas acepções que se tornariam antológicas. Disse-nos ele que a nossa justiça deveria ser superior à justiça dos escribas e dos fariseus. Quando nós paramos para pensar nessa proposta de Cristo ou nessa determinação do Mestre, temos que convir que a justiça que aqueles homens praticavam era uma justiça de conveniência. Para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei. E, a partir daí começamos a verificar hoje qual é o nosso entendimento de justiça. O que significa justiça? A justiça é o ato de dar a cada um o que cada um merece. Isso seria a justiça. Então, a justiça se apoia na lei do mérito, na lei do merecimento. Mas, quando olhamos a nossa sociedade e a justiça que se vive no mundo de hoje, está bem distante da lei do mérito. Porque, em verdade, a justiça dificilmente será bem administrada, quando estiver nas mãos de criaturas ainda imperfeitas. Todo indivíduo imperfeito terá uma visão distorcida da justiça, terá uma visão imperfeita da justiça. E é desse modo, então, que nos daremos conta de que, no mundo em que estamos, por mais esforços façam os agentes da justiça, haverá sempre esse elemento humano intermediando as suas decisões em prol da justiça. Sem dúvida, existem agentes da justiça honestíssimos, digníssimos, mas que não podem evitar a sua dimensão humana. Enquanto há outros agentes da justiça perfeitamente mundanos. Aqueles que estão ali por causa da posição, do que ganham em termos de prestígio, em termos de ouro, em termos de dinheiro. É o mundo.
Mas, quando pensamos nessa justiça que confere a cada um aquilo que cada um merece, temos que admitir que ainda estamos distantes no mundo do exercício de uma justiça que seja superior à dos escribas e dos fariseus. Nós próprios, as pessoas da sociedade, temos uma visão equivocada do que seja justiça. Sempre estamos em busca da justiça que nos favoreça, mas nunca da justiça que favoreça ao outro. É por isso que quando uma pessoa bate no carro do outro, foge, mas quando alguém bate no seu carro, ela quer que espere a polícia chegar para fotografar, por causa dos seus direitos. Mas, quando ela bate, ela foge, maquia o lugar, desfaz a cena do episódio. Então, nós começamos a perceber como o nosso conceito de justiça é deturpado. Se os filhos dos outros cometerem crimes, nós pedimos pena de morte, prisão perpétua. Se os nossos familiares, se os nossos filhos cometerem o mesmo equívoco, nós arranjamos um bom advogado espúrio, pagamos-lhe bem para que ele inocente o nosso culpado e incrimine qualquer inocente que passe pelo caminho. Tendo consciência do que fazemos, isso se chama venalidade, isso se chama leviandade, que nós denominamos de justiça. E quem se presta a esse papel? É pior ainda porque formou-se para defender a justiça, fez um juramento em nome da justiça, no entanto desejava penetrar no palácio onde a justiça impera a fim de abrir fendas na parede da justiça, por onde a injustiça pudesse penetrar. Dessa forma, a nossa ideia de justiça na Terra precisa ajustar-se às propostas do equilíbrio e do bem. A justiça que sirva para nós é a justiça que servirá para os outros. Por isso, Cristo, então, aquele que propunha que a nossa justiça fosse superior à dos fariseus hipócritas, nos ensinou que com a mesma medida com que medíssemos os outros, seríamos também medidos, e então estabeleceu, não julgueis, para as nossas vidas. É comum encontrarmos as pessoas, de modo geral, nos episódios mais diversos do cotidiano, a exigir justiça da lei, a exigir justiça dos agentes da justiça. Mas, é curioso, por que nós perguntamos qual é a motivação dessas pessoas para pedir justiça? Por que é que elas estão pedindo justiça contra os outros? Muitas vezes, a criatura quer uma justiça que ela veja, uma justiça da qual ela possa se ufanar, que ela possa gargalhar do justiçado. Nesse caso, já não há justiça, aí existe vingança. Eu quero que ele pague. Mas esse já não é um problema nosso, esse é um problema na Terra, da justiça humana. E na vida em geral das leis de Deus. Muitas coisas que o juiz encarnado, que o juiz humano não consegue captar, não consegue ver, só o olhar da divindade pode ver. Jamais um juiz humano entenderá, de fato, as reais motivações que levaram ou que levam uma criatura a cometer um crime, um desatino. Todas as respostas que nós temos, nesse sentido, são as respostas exteriores, aquilo que a gente pôde ver. Foi a pobreza, foi a fome, foi o desemprego, foi o desespero. Mas as razões profundas, a bagagem que esse espírito traz, as marcas que essa alma carrega em si, nenhum juiz humano consegue ver. Só o Pai da vida, somente o Senhor Supremo pode saber. Então, muitas vezes, quando as criaturas clamam por justiça, elas estão clamando por vingança, porque toda justiça que age fora das bases do amor, ela se torna crueldade. A justiça sem amor é vingança social. Daí, então, a nossa necessidade de entendermos bem o que vem a ser justiça. Todas essas pessoas que clamam por justiça contra os outros exercem a injustiça. Fazem greves por melhores salários para si, por exemplo, mas não melhoram o salário dos seus empregados. São pessoas injustas. Reclamam que a cidade está desorganizada, mas atiram papéis, lixo da janela do carro, dos ônibus, na via pública, para onerar a cidade e impor que alguém vá limpar a sua sujidade. Estacionam seu carro sobre calçadas por onde as pessoas deveriam passar e essas pessoas têm que disputar a rua com os outros carros que passam. Elas querem justiça contra os outros, mas não vivenciam o princípio básico da justiça, fazer ao outro o que o outro merece. Dar às pessoas aquilo que as pessoas merecem. Daí nós desejamos considerações da justiça para conosco, queremos os direitos, mas não exercitamos o exercício, a prática da justiça, quando se trata de beneficiar os outros. Daí, então,
quantas vezes colocamos, nas nossas festas, no apartamento, nas casas, a nossa música no maior volume, com todos os decibéis, não nos importando se há crianças recém-nascidas, se há idosos cansados, doentes ou, simplesmente, se as pessoas não querem ouvir o nosso barulho. Nosso critério de direito está muito equivocado. Nosso critério de democracia é equivocadíssimo porque temos um conceito de democracia que só serve para nós, mas que é contra os outros, quando a democracia propõe o direito de todos, a justiça para todos. Então, se eu não respeito a minha vizinhança quando desejo dar a minha festa, eu estou tratando com a injustiça social. E como é que eu cobro das autoridades justiça para mim? É com isto que nós começamos a pensar como têm sido equivocadas as nossas posturas diante da vida, no capítulo que se refere à justiça. Daí, vale a pena pensar que, quando Cristo propôs que nós não julgássemos porque, com a mesma medida com que julgássemos seríamos julgados, nós ficamos pensando na responsabilidade do magistrado, daquele que tem o dever profissional de julgar, de sentenciar. Se ele não tiver luz por dentro, se ele não tiver lucidez na alma, amor no coração, ele será um verdugo da sociedade porque estará punindo as pessoas em nome do seu sentimento de mágoa, de revolta ou de sua displicência. E não é por outra razão que o Evangelho do Reino nos diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido, representando a lei de Talião, o dente por dente, olho por olho. Só em Cristo encontramos a proposta do amor. E, quando nós amamos, até a nossa avaliação e o nosso juízo são macios. Professor José Raul Teixeira. Justiça e misericórdia. Quando nos referimos aos atributos divinos, dizemos que Deus é infinito em todas as suas atribuições. Dizemos que Ele é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo. Dizemos ainda que Ele é misericordioso e bom. Justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. Misericórdia é a compaixão, o pesar, a piedade ante a dor alheia. Será possível que andem juntas a misericórdia e a justiça divinas? O cancioneiro popular Adoniran Barbosa colocou na boca do filósofo Jossa, em uma de suas produções musicais, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Essa imagem bem traduz a justiça e a misericórdia divinas. O frio é a justiça divina alcançando o ser que ontem fraudou, burlou a lei. O cobertor, que auxilia a vencer a intempérie, significa a misericórdia que se estende a esse mesmo devedor. Se prestarmos atenção, veremos que, em todas as situações da vida, a justiça de Deus se manifesta ao lado da sua misericórdia. Assim, no mundo de vicissitudes em que vivemos, encontramos as enfermidades abraçando vidas. É a justiça de Deus cobrando aos seres os seus descalabros do ontem ou do hoje, de excessos, abusos, intemperança. Ao seu lado se multiplicam médicos, enfermeiros e atendentes receitando, medicando, minimizando dores. São os intérpretes da misericórdia de Deus. Ao lado deles cientistas se debruçam sobre tubos de ensaio, investindo noites e horas sem fim, com o objetivo de descobrir novas fórmulas para curar enfermidades ou diminuir sofrimentos. Outros profissionais se importam com o bem-estar moral dos seus pacientes e estabelecem linhas mestras de atendimento, onde a atenção, o tempo, a renúncia, são notas constantes. A justiça de Deus estabelece que a cada um deve ser dado conforme as suas obras. Geralmente, quem retirou dos cofres públicos quantias preciosas, retorna para devolver a esses mesmos cofres, através do seu trabalho, tudo que usurpou indevidamente. Mas a misericórdia de Deus permite que a criatura, nesse contexto, se mantenha e sustente os seus com essa mesma atividade. Muitas vezes, quem se serviu do corpo perfeito para a prática do mal, retorna em outro momento, com determinada deficiência. No entanto, não lhe faltarão seres abnegados que o receberão como filho, professores que se dedicarão para que ele viva o melhor possível, face às suas limitações. Não raro a justiça divina estabelece que devedor e credor se reencontrem no ninho doméstico para os devidos ajustes. A misericórdia concede a um e outro o esquecimento do passado a fim de que a reparação se concretize em ambiente isento de acusações infelizes. A justiça alcança o devedor e o cobra. A misericórdia se coloca ao lado e lhe oferta o ombro amigo para chorar, o braço forte para amparar, uma voz para renovar o ânimo.
Deus é justiça. Também Pai amoroso e bom. A justiça estabelece o ressarcimento à lei. A bondade estende oportunidades de reparação. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, nas pequeninas coisas, como nas maiores. Essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da misericórdia de Deus. Justiça e misericórdia se manifestam na terra em forma de cobrança e oportunidade, resgate e compensação. Preste atenção e descubra você mesmo como a justiça e a misericórdia divinas andam de mãos dadas. Altivo Ferreira, na Federação Espírita do Paraná. Comentários finais. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Disse o Cristo. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Jesus és nosso modelo e guia, a evolução a ser buscada pelo caminho de verdade e vida que o Senhor nos legou, quando através do seu exemplo magnânimo e único, instituiu o amor, nos demonstrou vivenciando, mantendo a fé inabalável em Deus nosso Pai. Senhor Jesus, és a luz do mundo, vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Primeira parte, Doutrina capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Código Penal da Vida Futura. Questão de ordem número 13. O Livro dos Espíritos, parte 3, das Leis Morais, capítulo 11, 10. Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, Justiça e Direito Natural, questões 873, 874, 875, 876, 878-a. Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 4, Virtude Solitária. Reunião Pública de 30 de janeiro de 1961. Primeira parte, capítulo 3, item 8. Transcrição do programa Vida e Valores, de número 141, apresentado por Raul Teixeira, sob coordenação da Federação Espírita do Paraná. Justiça e Misericórdia. Redação do Momento Espírita, com base em palestra de Altivo Ferreira, na Federação Espírita do Paraná, em 28 de agosto de 2005.